Esse momento. Bom, gente, o tema da aula hoje é em que ano você está vivendo. Eu resolvi falar sobre isso, eu estava conversando um assunto aqui em casa, aí de repente eu comecei a viajar em cima dessa história, e aí eu falei, isso dá uma aula, né? Isso dá para fazer uma aula, eu vou montar uma aula com isso. E aí eu montei uma aula e ficou algo interessante para a gente poder refletir junto aqui sobre esse assunto, tá? Então não é sobre salão de beleza, mas é sobre um todo, né? É sobre um todo que a gente vai estar conversando aqui. O mundo não está devagar, né? É você que pode estar parado. Muita gente tem essa percepção das coisas, né? Às vezes as pessoas reclamam sobre velocidade, sobre as coisas não estarem acontecendo, e a gente olha para o outro e pensa que o outro é culpado, e na verdade é a gente que está estacionado ali dentro não vou falar nem de tempo, mas do que está acontecendo com a sociedade em geral. Então, antigamente, né, a dificuldade para acessar informação era muito grande. Hoje, a gente tem um excesso de informação, né, e pouca evolução prática. Então, quem tem mais idade aqui, quem é mais novo, talvez não tenha pego isso, mas quem tem mais idade vai lembrar muito disso. Antigamente, gente, estou falando de 30 anos atrás, pelo menos 30 anos atrás, a gente tinha que comprar o jornal para poder saber as notícias, eu tinha que comprar revistas para eu poder ficar ao par, né, de algum assunto em específico, eu tinha que comprar livros para poder estudar. Então, a informação, antigamente, era comprada. Eu tinha que comprar mesmo as informações e dependia exclusivo ou da televisão, né? Através da televisão eu ficava sabendo de alguma coisa. Então, mesmo com a internet, há 30 anos atrás, que ela já existia, mas a informação ainda era comprada, porque a internet estava nascendo. Então, a informação ainda não tinha com com essa quantidade que nós temos hoje. Então, hoje, apesar de ter muita informação, a gente tem muita desinformação também, né? A gente tem muita informação que não é boa, e muita informação boa, só que muitas vezes as pessoas não têm paciência de estudar essa boa informação e acabam absorvendo, na verdade, mais a informação ruim, que é o que está mais em evidência atualmente. Então, nunca existiu tanta oportunidade e nunca existiu tanta gente estagnada. Né? Eu acho que é isso, né? É o exagero, né? Tem tanta coisa, tanta oportunidade para fazer que as pessoas ficam perdidas no que fazer. E aí as pessoas ficam paradas. Né? Você hoje vê tanta gente falando, faz vídeo, publica vídeo, né? Venda produto, seja um representante da Shopee, mesmo que você não seja vendedor, você tem um público, você tem um perfil que tem seguidores, por que não colocar um link da Shopee e ganhar comissão lá de algum produto? E você vê aos montes todo mundo falando isso e mil e uma maneiras de ganhar dinheiro hoje na internet. As pessoas vivem o tempo todo trazendo uma maneira de ganhar dinheiro hoje. Então é tanta coisa, é tanta oportunidade que as pessoas não sabem para onde ir. E o que é pior, começam a duvidar. Será que é bom? Será que é verdade? Será que isso é real? Será que dá dinheiro mesmo? Será que isso não é enganação? Será que não estão querendo me tirar? Então a gente fica nesse monte de pergunta e aí para, né? O que fazer? Para onde ir? Em quem acreditar? A gente está vivendo muito uma situação assim. Isso, as pessoas que já têm já aí acima já está beirando os seus 30 anos, criam essas dúvidas. Mas e os nossos filhos? Né? Quem tem 16 anos, 17, 18 anos, eles já não têm esse mesmo questionamento que o nosso. Eles embarcam, eles acreditam, né? Fazem parte de várias comunidades e consomem muita informação. É muito comum hoje você ver um jovem de 18 anos, né, até menos idade, nunca ter visto parar para assistir uma Rede Globo, parar para assistir um SBT, qualquer televisão aberta. Eles passam a maior parte do tempo assistindo o próprio YouTube.
né? Conhecem muitas pessoas do YouTube, acompanham mesmo esses canais, o conteúdo desses canais, como a gente acompanhava os filmes, as novelas ou qualquer coisa que vinha na rede aberta. Então eles consomem muito isso. Então eles já não têm tantas dúvidas quanto a gente em relação às oportunidades. Eles têm muito mais, são muito mais fáceis de decidir e abraçar o que fazer, diferente da gente que tem mais idade para lidar com esse conteúdo todo. Então, se você não cresce hoje, não é por falta de acesso, é por falta de decisão. Então, mesmo aqui comigo, vocês têm muita acesso a muita informação, a muito conteúdo que eu trago para vocês, mas qual a decisão que vocês realmente têm tomado a todos os conteúdos que eu entrego a vocês? A decisão de fazer, de executar, de pôr em prática? Muitas vezes falta essa decisão, né? E as coisas vão ficando para trás. E eu tenho a informação, mas eu acabo não colocando ela em prática. E a desculpa, né, sempre estou sem tempo. É muita coisa para eu fazer, é muita coisa para eu digerir, né? E acaba não pondo em prática mesmo. Então, em que ano você está vivendo, né? Essa é a pergunta. Não é sua idade ou calendário ou sua forma de pensar. É mentalidade obsoleta, gente em 2026 com visão em 2006. O aprendizado agora é livre. Não é mais sobre pagar livros ou cursos. Acesso infinito, você tem mais conteúdo no celular do que em qualquer geração já teve anteriormente. Então, informação não nos falta. Você pega o seu celular, você tem muita informação. E com vários idiomas, né? Antigamente acontecia alguma coisa no outro lado do mundo, no Japão, na China, nos Estados Unidos, essa informação demorava muito para chegar até nós. Às vezes chegava já com atraso. Hoje não. O que acontece em qualquer ponto da Terra, do planeta, a gente fica sabendo em tempo real, né? Então a gente está vivendo isso, as guerras, o que está acontecendo, né, os problemas com outros países, a fome, enfim, qualquer problema que vai acontecendo, a gente sabe em tempo real. Então, informação não falta. Não falta de forma alguma para ninguém hoje em dia. Então nunca foi tão fácil aprender, mas também nunca foi tão fácil de se distrair. Isso também é um outro problema, né? Você abre o seu celular hoje para ver um Instagram, você acaba se distraindo com uma velocidade imensa. Você vê uma fofoca, você vê um meme, você vê, sei lá, às vezes uma palestra, uma live de alguém. Então, assim, é muito fácil você se distrair. Muito, muito fácil. A distração também é muito grande, porque tem muito conteúdo que é só para te tomar atenção mesmo, para poder engajar, para que você fique amarrada ali no teu celular e visualizando por horas e horas. Então, isso também existe. Então, você entra para ver uma coisa e acaba perdendo horas com fofocas, conteúdos que não agregam absolutamente nada à sua realidade. Esse conteúdo faz com que você cresça ou só ocupe seu tempo. Existe uma diferença muito gigante entre estar ocupado e estar evoluindo. Tem muita gente que fala isso. Nossa, eu estive muito ocupada. Nossa, meu dia hoje foi super corrido. Mas corrido com o quê? Você já parou para pensar com o que você ficou ocupada de verdade? Não precisa nem me responder, mas responda para si mesmo. Eu fiquei ocupada com o quê? Quantas horas eu fiquei olhando para o meu celular, vendo um bando de baboseira? Então, você de fato estava ocupada, mas você estava evoluindo, você estava colocando a sua empresa para fazer alguma coisa, você estava adquirindo algum conhecimento, você estava em busca de alguma resposta de uma pergunta que está batendo na tua cabeça? Não, estava ocupado, né? É isso que acontece. E muita gente hoje está ocupando o dia inteiro, mas não está saindo do lugar. Agora, né, vamos trazer o seguinte aqui. Se você não evoluiu, sua empresa não evolui. Se você não se atualiza, ela começa a ficar para trás. Então, a tua empresa é um reflexo do que você é. Se você não estuda, tua empresa está na mesma situação. Se você não cresce, se você não desenvolve, tua empresa está na mesma situação, porque ela é um reflexo de você. Afinal de contas, empresas são construídas por humanos.
Uma empresa sem humanos, ela não existe, né? Então, ela é você. Isso não acontece de repente, ninguém quebra do dia para a noite. A empresa vai ficando um pouco desatualizada, menos competitiva, menos interessante. E aí o cliente te troca, né? Se você faz sempre a mesma coisa há anos, oferta as mesmas coisas, atende da mesma maneira, comete os mesmos erros, você realmente não passa a ser mais interessante para esse cliente. Então, quando você vê, você fala, perdi cliente, cliente não vem mais. Isso por quê? Será que a tua empresa não ficou parada no tempo? Será que não ficou parada, estacionada em 2010, em 2015, e você não fez mais nada para manter a tua empresa atualizada? Ou você mesmo atualizado? Até quando, né, percebe, né, até quando você perceber que já perdeu o espaço. Hoje, quem está entrando no mercado já entra com outra cabeça, outra velocidade, outra expectativa e outra forma de consumir. Isso é fato. Toda empresa que abre, todo profissional que começa a trabalhar agora, ele já entra na velocidade do que estão acontecendo, ele já vem atualizado. Ele não vem lá com a cabeça de 2010, ele vem com as coisas que estão acontecendo. Ele olhou para o vizinho, olhou para cá, olhou para lá, olhou numa outra cidade, estudou e falou: é isso que eu vou fazer, é isso que precisa ser feito. Então a pessoa entra acelerada, ela entra de certa forma atualizada com as coisas que estão acontecendo. E você não. Você está fazendo as mesmas coisas que você fazia há anos passados, há épocas passadas, porque você entende que o que você faz funciona. E aí, aquela história de time que ganha não se mexe, né? Errado. Mexe e mexe muito. Eles já nasceram nesse ambiente. Não tente operar com a lógica de anos atrás, né? Aquilo que eu falei, manter fazendo aquilo que era do passado não faz o menor sentido. Então não é sobre idade, não é sobre geração, é sobre adaptação. Então a gente tem hoje vivendo algumas coisas, né, muitas pessoas já se adaptaram ao módulo, como a gente já vem falado, a gente não vai mais no banco, a gente usa o celular para ir ao banco. A gente não usa mais dinheiro, agora a gente usa o Pix, a gente usa o cartão, a gente usa o débito, usa o crédito, né? O dinheiro do papel está desaparecendo. Então a gente está se adaptando à nossa nova vida. O salão está passando por uma adaptação. Hoje eu posso cobrar valor antecipado da minha cliente. E a cliente está se adaptando a essa nova situação. E isso é um caminho sem volta. Não vai existir salão que não vai cobrar, né, o valor antecipado ou parte desse valor antecipado. Isso vai ser a ordem natural das coisas, assim como muitas e muitas coisas já fazem a cobrança antecipada. Então agora a gente está passando por uma outra adaptação, que é a inteligência artificial. Ela vem a galope, né, provocando mudanças, provocando várias coisas no mercado, e a gente vai ter que se adaptar a ela. Não tem essa opção de falar, eu não vou mexer com inteligência artificial. Vai ter que mexer. Não tem outro caminho. Vai fazer parte da nossa vida, você querendo ou não, né? Então, tem que passar por isso. Então, né, então não é sobre idade, não é sobre ser mais velho, ter 50, ter 30, ter 20, não é isso. Nem sobre conflitos de gerações. É sobre se adaptar mesmo. O mundo mudou, o comportamento do cliente mudou, a forma de vender mudou. Você mudou junto ou está tentando fazer um novo funcionamento com um pensamento antigo? Gente, se vocês não acreditam que o cliente de vocês mudou, estamos com um problema. A prova da mudança, por exemplo, assim, a cada mês que passa, o pessoal tem feito leituras sobre as vendas de lojas físicas e estão caindo drasticamente. Tem shoppings que estão ficando vazios porque as pessoas não estão indo mais no shopping para fazer compra de roupas, de produtos, né? Estão comprando diretamente através dos marketplaces. Shopee, Mercado Pago, Amazon e assim por diante. Então, o cliente não quer mais ir no shopping. Por quê? No shopping a gente tem aquele viés de ser lotado, um monte de gente, fila para caixa, sabe? Para experimentar é fila. Então as pessoas cansaram disso tudo, porque você perde horas para poder comprar uma roupa, para comprar uma televisão, porque é muita gente.
Então as pessoas falam, não, vou ficar aqui abrindo meu celular, eu olho, pesquiso, vou no YouTube, alguém me dá um feedback sobre aquele produto, sobre aquela roupa, sobre aquele fornecedor. Eu tenho todas as informações que eu preciso, sentado no sofá da minha casa. Então, para que eu vou no shopping? Ah, não, eu vou comer na praça de alimentação. Eu peço no iFood. Não preciso ir na praça de alimentação. Né? Ah, mas tem um cinema. Eu vou na Netflix. Tem filme à vontade. Então, mudou o comportamento do cliente. Completamente. Está mudando. Então, assim, a gente tem que estar vendo que essa realidade está acontecendo. Ah, James, mas o meu shopping aqui na minha cidade ainda tem gente. Tem. Mas ele está diminuindo. Né? Para quem vive em São Paulo, capital, ou vive em alguma capital do estado, sabe do que eu estou falando. O que é um trânsito? O que é a loucura de voltar para casa? O que é a loucura de ir para o trabalho? As pessoas não suportam mais trânsito. Então é um negócio assim. Aí você chega final de semana e fala, eu vou passear. Em São Paulo é trânsito dia e noite. Você sai em São Paulo 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, você vai encontrar trânsito. Você vai sair para uma balada, você vai sair 2 horas da manhã da balada, você vai pegar trânsito para ir para casa. É coisa de maluco. Fora que, se você, eu não vou de Uber, não vou com o meu carro. Você vai esperar horas para conseguir um Uber de tanta gente que está pedindo Uber naquele momento. Então as pessoas não querem mais ir. Inclusive, já tem uma pesquisa que foi feita que o jovem de hoje, né, quem está com 18, com 20, com 23 anos, não quer ir mais para a balada. Eles não estão indo mais para os barzinhos à noite. Justamente por causa disso daí. Eles não querem mais saber desse monte de gente, dessa loucura que é pegar fila, que é esperar carro, que, sabe, é você ir num bar, tudo demora para ter, porque não tem gente suficiente, que é outro problema que as pessoas estão enfrentando. Não consegue funcionários para ter garçom, para ter um atendente, então tá tudo reduzido. Então, assim, com todas essas mudanças, com todas as dificuldades, eu vou ficar em casa. Então, o pessoal está ficando em casa. Os bares estão preocupados com essa situação toda. Então, gente, assim, as coisas estão mudando de fato. Mudando completamente mesmo. E a gente tem que acompanhar essas mudanças e se adaptar a elas. Se adaptar a isso. E qual reflexo que isso tem para dentro de um salão de beleza? Poxa, se eu estou entendendo que as pessoas estão indo menos ao shopping, que as pessoas estão indo menos para a noite, né? Estão indo menos a bares, a passar a noite na rua, isso quer dizer que elas não estão se cuidando, não estão precisando manter cabelo arrumado, pintando o cabelo, porque elas não estão tão expostas. Né? Então há uma mudança aí. Então há uma mudança muito grande no consumo da beleza também. E aí fica esse consumo aonde? Focado em quem realmente trabalha, quem está na rua, quem usa a imagem, como eu já falei para vocês. As pessoas que trabalham, que precisam das suas imagens, são pessoas consumidoras e vão se manter consumindo muito o serviço de salão. Mas aquela pessoa que consumia mais para viver na noite, para sair, isso está diminuindo. Então, ou seja, eu preciso olhar para as mudanças, me preparar, saber o que fazer, qual a estratégia que eu vou fazer, que tipo de público eu tenho que correr atrás, para eu poder manter o meu volume de faturamento e continuar crescendo. Bom, a sua empresa não é um reflexo do mercado, é um reflexo da sua mentalidade. Né? Então, ou seja, se você não está acompanhando, não está olhando o que está acontecendo, se você acredita que isso tudo não é verdade, então não é um problema de mercado, é a tua cabeça que não está acompanhando as mudanças. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, então vamos lá. Mudança de cenário, né? O mundo mudou. Ponto-chave: o comportamento do consumidor mudou, como eu acabei de falar para vocês, eles estão consumindo muito mais por marketplace. A forma de decidir a compra também mudou, né? A expectativa de atendimento mudou também, a velocidade de resposta virou um diferencial. Então, o atendimento mudou. Né? A gente tem jovens, né, atendendo, são pessoas que vêm com outro pensamento, a gente tem os problemas, né, do racismo, da discriminação, porque hoje tem um monte de regra para tudo. Eu não posso falar nada que eu já estou ofendendo alguém. Eu estou sendo racista, eu estou sendo discriminatório com alguma coisa, porque
Tudo é fobia hoje, todo mundo se ofende com tudo. Então, diante dessas questões sociais, desse conflito social que está tão difícil de viver, porque eu não posso falar nada que eu ofendo o outro, as pessoas estão até medo de falar. Daí mais uma fuga para não estar na rua, para não estar lidando. E esses vendedores que eu vou encontrar na minha frente são exatamente esse bando de jovem que está munido desse bando de mudança que está tendo social. Então, dependendo do que você fala, é um problema. Por exemplo, eu mesmo, esses dias, eu entrei, fui levar meu filho numa festa. Aí entrou os amigos dele no carro, eu estava de Uber para eles. E tem um menino, que é menina, que eles chamam ele de menino, mas é uma menina. Eu tô vendo uma menina, mas para eles é um menino. E aí, assim, é uma ordem muito natural eu chamar ela de ela. E aí eu chamei ela, e aí meu filho ficou envergonhado comigo, e aí eu falei, aí eu tentei corrigir, né, o pessoal ficou meio, todo mundo calado assim comigo, porque eu chamei o menino de ela. Então, assim, para mim é difícil, né? Não só para mim, como um monte de gente se adaptar a tudo isso, porque os olhos estão vendo uma coisa, mas a pessoa se identifica com outra, ela não se identifica como mulher, se identifica como homem. E como é que a gente lida com tudo isso? Né? Como é que a gente lida com toda essa maluquice? Então, é difícil você lidar com o público, é difícil você lidar com as pessoas diante de todas essas mudanças. Então, eu tenho que me adaptar. Eu tenho que me adaptar à minha forma de falar, eu tenho que me adaptar com tudo. Então, por isso que o atendimento está mudando. Eu tenho que ficar atento a isso, muito atento, porque os jovens levam muito, muito a sério essas mudanças. O que para a gente é uma maluquice, para eles é algo muito real. Né? Então, e eles serão nossos futuros clientes, melhor, já são nossos clientes. Se eu não estiver pronto para isso, como é que eu faço? Né? A forma de decidir a compra, né, mudou, porque assim, antigamente as pessoas compravam muito por impulso, né? Era um catálogo que a pessoa via, saía comprando, né? E tinha muitos eventos, a velocidade com que eu ia para a rua era muito maior de hoje. Eu fico hoje mais em casa. Todo mundo, de modo geral, fica mais em casa. E então mudou-se o objetivo de compra. Hoje as pessoas compram muito mais por necessidade do que por empolgação. Lógico que ainda tem as exceções. Para tudo nessa vida tem exceção. Mas as pessoas têm comprado mais para aquilo que realmente precisa. Né? Até porque o dinheiro também está escasso. Né? Então as pessoas vêm olhando mais, investigando mais, procurando mais, vendo mais opções. Né? E a gente tem 1 bilhão de lojas para comprar, 1 bilhão de opções para poder comprar. Você olha uma coisa, você fala, nossa, gostei. Você passa o dedo na tela, já vê outra coisa, você fala, eita, gostei mais desse. Né? É uma loucura você dentro de uma Shopee escolher alguma coisa. É tanta opção, é tanta coisa que você não sabe comprar. Você entra para comprar uma camisa, quando você vê, você está comprando um aparelho eletrônico. Mudou a tua visão, ou ao contrário, porque é tanta opção que existe hoje, né? Então, tá tudo isso meio maluco, né, para poder lidar com tudo isso. Então, o cliente de hoje não pensa como o cliente de 10 anos atrás. Fato, né? Mudou completamente. E vai mudar mais ainda. Né? Novas gerações, nova lógica. As novas gerações, né, a geração Z ou a Millennials, cresceram com tecnologia, têm acesso imediato à informação, valorizam rapidez e praticidade, são menos tolerantes a pessoas ruins. Comparam mais pela experiência do que só pelo preço. Então, assim, é isso. A gente tem uma geração que está muito bem informada. Esses dias eu estava discutindo, não lembro com quem. Hoje você vai no médico, você já vem pronta com o diagnóstico. Você vem com o diagnóstico da tua cabeça. Porque você acessou o Google, eu estou sentindo dor aqui na barriga, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu comi isso, aí o Google te dá uma análise, aparece até médicos já com respostas, falando lá, você tem a possibilidade de você ter tal problema é grande. Então você vai com esse diagnóstico para cima do seu médico, você senta na frente do médico e você já começa, não, porque eu vi no Google que eu posso ter isso, 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 e lá falou que isso, isso, aí o médico fala, não, é isso, você fala, não, mas o que eu vi no Google lá falava isso e vira aquela discussão. Então assim, os médicos, coitado, estão passando, mas eu fico imaginando o quanto é difícil uma consulta médica hoje.
né, diante desse conflito, né, de informação. E com o chat GPT ficou pior ainda. Né? Porque o chat GPT você pode tirar uma foto, olha como está a minha pele, ele vai conseguir analisar a tua pele, entender e te dar, trazer um monte de informação. Então ficou pior. Né? Então é essa geração. Essa geração que a gente está vivendo. Aí você fala assim, poxa, mas é errado o que eles fazem? Não, porque esse é o futuro. Hoje na Coreia, a gente já tem vários pontos de atendimento de médicos 100% com inteligência artificial. Não existe ser humano. É uma inteligência artificial atendendo pacientes. O paciente senta, conversa com a inteligência, fala o que está falando, ou o que está passando. Ela faz até exames de sangue para poder analisar o que está acontecendo com você, com o teu corpo, e ela dá diagnósticos e ok. Então, assim, é o futuro. Pra gente é esquisito esse tipo de coisa. Pra quem é mais antigo, é esquisito isso. Né? Eu lembro de uma vez que eu passei mal e eu tava com a barriga super doendo, super dura, inchada. E aí eu fui pro médico e a doutora me fez uma endoscopia. E aí quando eu acordei da endoscopia, a mulher tava apavorada. Não, você tem que ir pro médico, o senhor não for operar, o senhor vai morrer. E ela assim me deixou apavorado, porque ela também estava apavorada e me encaminhou direto para fazer uma operação que eu nem sabia do que era. Chegando no médico, o médico olhou para mim e falou: você não tem nada, vai para casa, toma Lufital, seu problema é gases. Eu briguei com o homem, porque ele nem tocou, ele não me examinou, ele simplesmente me olhou e disse que eu estava com gases e mandou embora. Ele estava certo. Né? Ele estava completamente certo. Então a gente é de uma época, né? As pessoas mais antigas é de uma época em que a gente está acostumado com o toque, com o médico pegando, examinando, escutando, ele vem, ouve teu coração, ouve tuas costas. Então a gente está habituado com isso. Quando isso não acontece, a gente acha muito estranho. A gente duvida até do diagnóstico do médico. Já para essa geração, para eles está tudo bem. Se o Google falar é isso, eles aceitam numa boa. Porque eles confiam na tecnologia. Eles confiam no que está acontecendo de novo. Né? Eles estão adaptados a essa modernidade. Então, por isso que para eles tudo tem que ser muito rápido, tem que ser muito decidido com velocidade. Né? Então, se você chega para uma pessoa dessa geração e começa a explicar e falar, não, porque o meu produto ele tem melanina, tem não sei o que, enfim, como vocês começam a falar de um monte de coisas técnicas, a pessoa não entende nada do que você está falando. Aquele assunto é até chato para ela. Ela só quer saber o seguinte: vai pintar ou não meu cabelo? Vai ficar liso ou não meu cabelo? É só isso que ela quer saber. Não quer saber mais nada do que isso. Porque ela quer velocidade. Ela quer que você seja um Google para ela. Ela quer que você dê a resposta daquilo que ela está precisando. E ponto. Não quer explicação. Ela não quer uma aula. Ela não quer saber sobre o produto, sobre a formulação do produto. Não quer saber disso. Ela quer resultado. Né? Então, é por isso que as pessoas procuram o Google. Né? Por isso que as pessoas não têm paciência de esperar suas consultas médicas e a pessoa pega um resultado hoje de um exame médico, ela já joga no Google para poder ler o resultado médico dela. Ela não espera o médico ler o resultado para dizer o que está acontecendo. Ela já leu com o chat GPT. Ela já passou o PDF lá para o chat GPT e ele já leu e já fez a conclusão para você. E pronto, eu vou no médico, porque tem que ir para poder pegar a receita, porque senão as pessoas não vão mais. Então, para vocês entenderem como as coisas estão mudando, como a mentalidade das pessoas estão mudando. Né? E aí, se eu não me adaptar a tudo isso, como é que vai ser? Né? Então, a gente tem que olhar para isso. E tem muita gente que está muito realmente antenada a tudo isso. O equilíbrio e a autoridade, o entendimento das gerações, eles não são melhores e nem piores, só são diferentes. Se sua empresa não se adaptar ao comportamento atual, ela começa a perder relevância sem perceber. Então, assim, até o linguajar, a forma de conversar, a informação que você discute com o seu cliente, se você não estiver adaptado ao novo mundo, ao novo diálogo, você está fora. James, então se eu não me acompanhei, eu não estou acompanhado com isso daí, então para mim o ideal seria eu atender clientes mais velhos. É uma saída. Se o seu salão atende pessoas 40 a mais, eles estão equivalentes a você mesmo. Né? Se eu estou nessa faixa etária, se eu vivi essa época, eu estou ali
né, em harmonia com o meu cliente. Agora, se eu sou uma pessoa de 40 anos e eu estou atendendo pessoas de 20, eu tenho que me preparar. E me preparar em muito. Porque senão essa pessoa não vai ver graça nenhuma em mim. Né? E provavelmente ela não deve continuar comigo. A hora que ela encontrar um salão com uma pessoa que fala das mesmas coisas que ela, que está antenado com as mesmas coisas, que atende do mesmo jeito, na velocidade que ela pretende, ela te troca. Ela não vai ficar com você. Né? Porque você não está adequado ali ao mundo dela. Né? Então tem que prestar muita atenção nisso. O verdadeiro problema do consumo é muito conteúdo disponível, pouco conteúdo sendo realmente aproveitado, muito entretenimento disfarçado de informação. Então, esse é um problema que, que eu falei, a gente tem que se policiar isso, né? Saber realmente perceber e falar, epa, tô perdendo tempo aqui, tô me ocupando com coisa errada, isso aqui não agrega nada na minha vida, né? Então, não que vocês não tem que passar a vida inteira estudando, a vida inteira só consumindo coisas que realmente vão agregar na sua vida. Não, não é isso. Eu acho que todo mundo tem um momento do besterol e faz parte também do viver. Mas isso tem que ser uma parcela muito pequena. Eu tenho que ter, nós que somos pequenos empresários, nós temos que ter uma outra vida. Eu tenho que ter uma vida realmente de crescimento, uma vida agregadora de conhecimento para que eu possa utilizar na minha empresa, para que eu possa utilizar na minha vida e isso ser algo diferenciado. Porque se eu não faço isso, gente, pensando numa linha de tempo, né, eu vou ficando parado em alguns anos. Então, eu conheço uma pessoa que está em 2010, eu conheço uma pessoa que está em 2020, a minha avó está em 1980, meu bisavô está em 1970, e é exatamente isso que acontece. A gente tem um bando de gente que está parando em décadas passadas. Né? Hoje mesmo eu estava vendo sobre isso, lendo sobre um assunto que, assim, a gente, né, quem tem 40 a mais, né, acho que 30 a mais, talvez não, mas 40 a mais, a gente, quando era novinho, os nossos pais falavam, tem que estudar, tem que se formar. Se você não se formar, você vai varrer rua. Né? Eu ouvi muito isso. Você vai varrer rua. Então, o nosso propósito era estudar, se formar. Né? Na minha época, por exemplo, se você entrasse para um banco, você estava show de bola. Estava com a carreira definida. Ou trabalhar para algum órgão público, né? Virar um funcionário público. E aí, tua vida estava ok. Mas o meu objetivo era me formar e ter registro em carteira. Nossa senhora, a carteira profissional, antigamente as pessoas tratavam isso como um bem precioso. Não sai dessa empresa porque se você for para essa vai sujar a sua carteira, porque o valor de salário que vão pagar para você é menor e a sua carteira vai ficar suja. Tinha esse pensamento do sujar a carteira. Né? Da profissão que você vai trabalhar hoje não pode ser inferior à profissão anterior que você teve. Tem que ser, a sua carteira ela tem que ser progressiva para mostrar o seu crescimento. E isso tudo mudou. Hoje eu tenho muita gente não sequer querendo, né, trabalhar como um CLT, ser registrado. Muita gente hoje trabalha de forma autônoma, muita gente sequer sabe trabalhar mais numa empresa no mundo corporativo, tem dificuldades de lidar com o mundo corporativo. Então, o mundo que muita gente foi ensinado, né, para muita gente, para os 40 a mais, esse mundo mudou. Não é assim. Né? Existem já estudos que já mostram que talvez nem a faculdade vai existir no futuro. Vai ser uma outra coisa, que eu não sei dizer o que é, e as pessoas também ainda não sabem. Mas acredita-se que não vai mais ser assim. Né? Então, assim, tudo está mudando. Todas as coisas estão mudando. Então, se eu não estou me adaptando a isso, é aquilo que eu falei. Eu vou ficando parado em 2010. Eu continuo pensando em coisas de 2010. As pessoas continuam achando que se aposentar é o caminho mais seguro. Aí a pergunta é, quem me garante que daqui a 10 anos o INSS vai estar vivo? Estão fazendo a reforma tributária. Todos os impostos do Brasil vão ser substituídos por 2 novos impostos e vão desaparecer todos os outros. Por que não pode assumir o INSS? Quem garante que o INSS vai existir? Eu não sei.
Não sei, o governo pode mudar, tudo pode mudar. Não estão acabando com o dinheiro em papel? Até há pouco tempo estavam fazendo uma nova moeda, iam acabar com o real, ia entrar o DRIX. O projeto está parado. Então, assim, quem está no comando, quem está no poder pode mudar tudo. Então, confiar, achar que a aposentadoria vai ser algo eterno, em que eu sempre vou viver disso, é um erro. Né? Então, as pessoas confiam muito nisso ainda, né? De pagar o INSS para que na sua velhice possa receber ele e viver o resto da velhice. É um erro. Na minha opinião, é um erro. Acreditar em algo que ainda está distante. Né? Muita gente aqui falta 20, 30 anos para se aposentar. Em 30 anos, gente, meu Deus do céu, a gente vai estar morando em Marte. Então é loucura ficar pensando. Né? Então, se eu acredito nisso, eu estou parado no tempo. Eu estou parado em 2010, simplesmente parado, acreditando nesse ponto da vida. Então, se eu educo meu filho levando em consideração o que os meus pais ensinaram, eu também estou errando, porque eu estou ensinando uma educação de 1960, de 1970. Nós estamos em 2026, daqui a pouco a gente está em 2030. O meu filho, que está com 18 anos, ele fazendo a faculdade, ele vai se formar daqui a 4 anos. Ou seja, vai estar em 2030. Em 2030, como que será as empresas? Eu não sei. Então, como é que eu vou exigir dele um comportamento, um aprendizado profissional para algo que eu não sei como vai ser? Na verdade, muita gente não sabe como é que vai ser. Então, pensar, né, achar que a vida passada vai ser igual à vida futura é um erro. Então, a gente não pode parar no tempo, a gente tem que continuar acompanhando, seguir, ler, estudar o máximo que está acontecendo, porque a gente está num processo transitório muito grande. Muita coisa vai mudar. Né? E eu acredito que os shoppings devem desaparecer. Em 10 anos não vai existir mais shopping, não como a gente conhece. As lojas físicas não vão existir. Já existem lojas de carro na França, em que já não existe mais a loja do carro, existe um showroom de telas de televisão. Fica um carro, 2 lá, e o resto é tudo através de tela. Você começa a tocar na tela e você vai construindo o seu carro da cor, do jeito que você quer, e depois esse carro chega para você do jeito que você comprou. Então o showroom de carro vai acabar. Né? Talvez não sei nem se vai ter carro para comprar do jeito que as coisas estão mudando. Então, o que eu quero dizer com tudo isso para vocês é que a gente tem que prestar muito atenção no comportamento social. Todas essas mudanças provocam outras mudanças. Né? Então, se os bares estão dizendo que as pessoas não estão mais saindo para os bares, isso quer dizer que o consumo de roupa, a roupa de passear, não vai ter, vai diminuir. Se as pessoas não estão indo para os bares, então isso quer dizer que é menos consumo de cosmético, é menos consumo de cabelo arrumado, porque a pessoa não está se expondo. Ah, não, mas aí a pessoa vai se expor mais na internet. Talvez sim. Talvez a pessoa se prepare e use mais cosméticos para tirar mais foto, para fazer mais vídeo, para estar mais na internet. Talvez sim, não sei. Ou talvez passem a achar um outro caminho de diversão que a gente também ainda não conhece. O fato é que o jovem hoje não quer saber mais de bebida, não quer saber de ficar mais embalada. Eles não conseguem ficar nesse tipo de coisa. Né? Então o pessoal fala, mas James, tem um monte de festa por aí, o pessoal. Mas não é o pessoal novinho, a maior parte é o pessoal de 28, 30 anos, é uma outra geração. Essa geração mais nova não está tendo. Então, vocês veem, todo esse comportamento muda completamente a forma de consumo. E a gente está aqui para vender algo. Se eu não estou antenado com a forma de consumir dos clientes atuais e futuro, eu posso estar contando com um futuro que não é o que eu estou imaginando. Então, por isso, a gente tem que ficar mais atento. Ou ir atrás dos clientes certos, os clientes que realmente ainda estão parados no passado e que têm os hábitos passados, que consomem de forma passada e que possam manter a minha empresa. Se eu vou trocar para os clientes novos, eu tenho que me adaptar a eles. Entender mais o mundo deles, entender mais como é que eles se arrumam, entender mais como é que eles consomem os cosméticos e a beleza. Como é que eles consomem tudo? Então pouca gente está olhando para isso, que é o erro dos empresários hoje. As pessoas não prestam atenção no que está acontecendo no mundo e continuam levando a vida como se estivesse há 20 anos atrás. Compra o produto, vendo o produto, prepara o cabelo e vou nesse ritmo. E aí quando você vê, já era. Gente,
Quem tem mais de 40 anos vai lembrar, a Kodak era uma empresa absurdamente imensa no mundo, né, que revelava a foto. Antigamente as máquinas fotográficas tinham revelações. A Kodak simplesmente, existe até um filme, inclusive, que conta a história. A Kodak simplesmente falou, não, filme nunca vai acabar. A máquina fotográfica sempre vai ser o que é. E ela desapareceu. Porque ela não acreditava que a máquina fotográfica digital ia comer o mercado. E dominou. Né? Sumiu. Né? A máquina fotográfica sumiu. Quem usa hoje máquina fotográfica são só profissionais. Antigamente vendia, não sei se vocês lembram, há 15 anos atrás, você comprava uma máquina fotográfica digital. Sumiu. Os celulares tomaram conta. Então tem coisas que a gente pensa que não some e ela desaparece sem a gente perceber. Simplesmente sumiu. Então, se a gente não ficar atento, por exemplo, o pessoal fala assim, esses equipamentos de fazer manicure ali, que o pessoal faz automático, que pinta a unha, jamais vai substituir a manicure. Vai sim. Vai substituir sim. Né? Outro dia eu falei, gente, tatuador, daqui a pouco o tatuador vai perder. Vai vir uma máquina que vai passar no braço e vai tatuar seu braço. Já tem. Já tem. Então as coisas acontecem muito rápido e aí de repente a gente está investindo em alguma coisa, a gente está fazendo um trabalho em que se a gente não se preparar, a gente perde o jogo. E aí eu vou ficar contando como com a minha velhice? Eu vou viver do quê? Se o meu negócio de repente acaba porque eu não acompanhei, não me atualizei, não me adaptei, e aí eu me vejo só totalmente fora do mercado, como é que eu vou correr atrás, pedalar para recuperar e me atualizar? Então é mais fácil eu estar atento agora, prestar atenção no agora, acompanhar as tendências agora, do que eu ficar, não, vou esperar para ver o que acontecer. O que vai acontecer é que você vai sumir. Tá? Então, exemplos de plataforma. Instagram, TikTok, YouTube, né, são plataformas que vêm mudando o tempo todo. Instagram, como eu acabei de falar hoje para vocês, ele vai ser pago. Né? Instagram está vendendo, está lançando o Instagram Shop, TikTok lançou o Instagram Shop, YouTube também vai lançar, inclusive já tem, você já assiste vídeos, aparece um objetozinho na tela que se você clicar você parte para a compra de um produto. Então essas plataformas estão investindo pesado na venda de produtos, porque sabe que a tendência das pessoas é não comprar mais em loja física. Né? Hoje não vencer quem tem mais informação é vencer quem sabe filtrar. Né? Então também tem isso, né? Tem muita gente que sai consumindo um monte de coisa, tudo que vê, tudo que lê, entende como verdade e acaba também perdendo tempo e dinheiro com isso. Então tem que saber filtrar, saber pesquisar muito. Quando você ver alguma coisa, investiga mais, vai mais a fundo, vê se aquilo realmente é real, se aquilo não é só uma notícia fake. Então tem como a gente investigar mais, ver se mais pessoas estão falando sobre isso para poder entender se esse é o novo caminho, a nova tendência. Vocês viram a maluquice, né, gente? Vocês viram a maluquice da sacola, né? Aquela empresa que criou uma sacola plástica dizendo que era uma bolsa que valia milhões. E a galera embarcou nessa história. Então você vê como o mundo está meio maluco. Impacto na gestão. As consequências reais. Decisões baseadas em opinião, falta de estratégia, baixa inovação, comunicação fraca com o cliente, dificuldade de crescimento. Empresas desatualizadas não quebra de repente, elas vão ficando irrelevantes aos poucos. Aquilo que eu falei para vocês. Quando você menos espera, você está fora do jogo. Você não acompanha, não segue, não se atualiza na sua forma de falar, na sua forma de atender. Quando você vê, você já era. Aparecendo salões novos, pessoas mais antenadas, pessoas mais conectadas com o novo, e você fica fora. Você se torna o velho. Aí vira o tio barbeiro, sabe aqueles barbeiros antigos que fica atendendo por aí? É assim, vira o tio barbeiro. Ninguém mais quer saber de você. Então aqui, parte prática, filtro de gestão, né? Conteúdo, isso aqui não é uma virada de chave aqui. Você não precisa de mais conteúdo, você precisa melhorar o que já tem. Então vocês têm muita coisa boa, precisa melhorar e atualizar e adaptar à nova situação. Gestão começa na mente e aparece no caixa. Né? Então tem que mudar a cabeça, mudar a forma de pensar para começar a mudar os atos. Né? Então parar com essa história de não tenho tempo, parar com essa história de não deu, é muita coisa mesmo, gente. Viver é muita coisa. É isso. Para ser empresário não é fácil. Para vencer na vida não é fácil. Né? Então tem que focar, tem que realmente investir de verdade para poder trabalhar. Porque
é uma coisa que eu vou repetir e falo o tempo todo. As pessoas, quando trabalhavam de funcionários para alguém, a pessoa trabalhava das 8 às 18 com uma hora de almoço. Às vezes nem fazia o almoço para trabalhar para o patrão. E trabalhava que nem uma louca. Tinha, o tempo não faltava para trabalhar, sempre tinha tempo para trabalhar para a empresa que você era contratada. Aí chega na tua empresa, na tua vez de você trabalhar com a mesma força, com a mesma garra, aí você fala: não tenho tempo. Não tenho tempo de fazer. Estou acumulada de coisas. Por quê? Porque você deixa de fazer muita coisa para a sua empresa para cuidar da tua vida pessoal. Você deixa a sua empresa de lado para cuidar da tua vida pessoal. Ah, James, mas é família, tem que fazer. E quando você trabalhava? Você pedia pro patrão: ô patrão, eu vou correr ali com meu filho. Ô patrão, eu vou correr ali com a minha filha. Ah, eu vou correr ali com a minha mãe. Não tem empresa que deixa isso. Não existe isso. Quem trabalha numa empresa sabe que isso não existe. Se você fizer isso, ele te manda embora. Simples assim. Então, o que, que as pessoas fazem? Se adaptam. Ela trabalha das 8 às 18. Ah, e minha mãe? Minha mãe vai ter que arrumar um outro filho, um outro parente para poder levar ela no médico. Eu não vou poder ir. É assim que funciona. É assim quando eu trabalho para alguém. Agora, na sua vez, na tua empresa, você simplesmente está disponível para todos. Menos para a tua empresa, menos para você. Você está ocupado para tudo, menos para a sua empresa. Ah, não, porque eu tenho que fazer comida. Ah, não, porque eu tenho que lavar roupa. Ah, não, porque eu tenho que fazer academia. Faz academia à noite, depois do expediente, como todo mundo que trabalha faz. Tem gente que trabalha, levanta super cedo, às 4 da manhã e vai treinar. E depois vai entrar no trabalho às 8 da manhã. Ah, não consigo fazer cedo. Então faz. Saiu 6 horas do trabalho e vai para academia. Todas as pessoas que trabalham fazem isso. Aí a pessoa fala: não, eu sou dono do meu salão, eu vou treinar 10 horas, eu vou treinar 11 horas, eu vou fazer o almoço. E a tua empresa vai ficando, vai ficando, vai ficando. A vida passa e você continua nessa história. Porque você é dona da empresa e você se dá o luxo de fazer as outras coisas. Então, aí você fala: eu sou muito culpada. É lógico, a metade do teu tempo você vive para a tua vida pessoal e a outra metade você vive para a empresa. Então é isso. É isso que funciona. Então, essa história de estou ocupado, na verdade, é uma questão de prioridade. Qual é a tua prioridade realmente? É a tua empresa ou é a tua vida pessoal? Se é a tua vida pessoal, fecha o salão e vai cuidar da tua vida pessoal. Vai virar dona de casa. Agora, se a tua prioridade é uma empresa, é construir um legado, é construir uma empresa, construir um patrimônio para que você possa deixar para tua família, deixar para os teus filhos e para você mesmo, para você construir um patrimônio para a tua velhice, onde essa empresa vai estar funcionando, trabalhando sem você e você. Aí você vai poder viajar, passear, descansar, fazer o que você quiser e viver daquela empresa. Então trabalha, trabalha. Trabalha como se você estivesse trabalhando de empregada para alguém, registrada, tendo que bater o cartão, tendo hora para almoçar e tendo hora para sair. É assim que tem que ser. Ainda mais hoje, com toda a velocidade que as coisas acontecem, com tanta modernidade que as coisas acontecem. A exigência hoje é muito maior. Se você não evoluir sua forma de pensar, sua empresa vai ficar presa no passado, mesmo funcionando no presente. Vamos descobrir então que ano que vocês estão vivendo. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e vou anotar aqui para saber em que ano que vocês estão. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas. E aí eu vou perguntando para cada uma de vocês e vocês vão me respondendo, combinado? Bom, deixa eu ir aqui. Liliane, responde para mim. Se não quiser falar, é só escrever. Ih, vou derrubar essa linha. Vou mandar uma outra conexão para vocês. Aqui vai cair. Já mando outro.
Bom, enquanto o pessoal vai chegando, vocês vão me respondendo. Alaide, com que frequência você busca aprender algo novo sobre seu mercado? A. Quase nunca. B. Às vezes. C. Toda semana. D. Quase todos os dias. Toda semana. Então, Alaide é igual a C. Elielma. Elielma. Resposta 1, todos os dias. É D. Fátima, qual a sua resposta? Com que frequência você busca aprender algo novo sobre seu mercado? Todos os dias. D. Tá bom? Lanessa, qual a sua resposta? Com que, com que frequência você busca aprender algo novo sobre seu mercado? A. A. Quase nunca. B. Às vezes. C. Toda semana. D. Quase todos os dias. Tá bom? Deixa eu ver quem mais está aqui. Não voltou mais ninguém. Então vamos lá, vamos continuar. Então agora a pergunta é: quando surge uma nova tecnologia ou tendência, você A. Ignora, B. Desconfia e evita, C. Observa antes de testar, D. Testa e tenta aplicar rápido. Alaide. Alaide. Qual a sua resposta para 2? Você testa e tenta aplicar rápido, é isso? Tá, então resposta D da Laide. Deixa eu voltar aqui, Ivanilda. Ivanilda. Responde para mim. Com que frequência você busca aprender algo novo sobre o seu mercado? A. Quase nunca. B. Às vezes. C. Toda semana. D. Quase todos os dias. C. Toda semana. Tá bom. Então vamos para a próxima pergunta. Fica aí, Ivanilda, volta. Quando surge uma nova tecnologia... Oh, meu Deus, cadê? Quando surge uma nova tecnologia ou tendência, você A. Ignora, B. Desconfia e evita, C. Observa antes de testar, D. Testa e tenta aplicar rápido. C. Observa antes de testar, é isso? Tá bom. Agora, Elielma, qual que é sua resposta? Tudo bem, eu falo para você. Quando surge uma nova tecnologia ou tendência, você A. Ignora, B. Desconfia e evita, C. Observa antes de testar, ou D. Testa e tenta aplicar rápido. Então, mas vamos de modo geral, né? Vamos de modo geral. Você ignora, você desconfia, você observa antes de testar, ou você testa e tenta aplicar o mais rápido possível? Tá, tranquilo. Fátima, qual é a sua resposta? C, tá bom. Lanessa, qual a sua? C, ótimo. Ok, vamos para a próxima. 3. Alaide, quanto tempo por dia você gasta com conteúdo que não agrega,
fofoca, rotina alheia e etc. A, mais de 2 horas. B, entre 1 e 2 horas. C, menos de 1 hora. D, quase nada. Alaide? Qual a sua resposta? D, quase nada? Tá bom. Elielma. Elielma. Vamos lá. Vou perguntar de novo. Boa noite, Josefa. A pergunta é: quanto tempo por dia você gasta com conteúdo que não agrega, tipo fofoca, rotina alheia, etc? A resposta: A, mais de 2 horas. 3, B, de entre 1 e 2 horas. C, menos de 1 hora. E D, quase nada. Entre 1 e 2 horas. Então é a B. Fátima, qual é você? A verdade, hein? Mais de 2 horas, é a A. É a A, né? Então tá bom. A. Lanessa, quase nada. Tá bom. Ivanilda, C. Mais de 1 hora. Bom, Josefa, você acabou de chegar, então você vai participar das perguntas, tá bom? Qual a ideia aqui? Essas perguntas é identificar em que ano você está vivendo. Tá? Esse é o objetivo aqui. Então vamos voltar aqui. Pergunta 1. Deixa eu colocar aqui a Josefa. 1, 2 e 3. Pergunta 1. Com que frequência você busca aprender algo novo sobre seu mercado? A, quase nunca. B, às vezes. C, toda semana. D, quase todos os dias. D. Ótimo. Vamos em seguida. Pergunta 2. Quando surge uma nova tecnologia ou tendência, você... Ô, meu filho, volta aqui. Você ignora. A. B, desconfia. Oh, meu pai. Desconfia e evita. C, observa antes de testar. D, testa e tenta aplicar o mais rápido. Observa antes de testar, né? Vamos para 3. Quanto tempo por dia você gasta com conteúdo que não agrega nada? Tipo fofoca, rotinas alheias, etc., meme, essas coisas. A, mais de 2 horas. B, entre 1 e 2 horas. C, qual? A D, quase nada. Tá ótimo. Não dá tempo. Tá bom. Vamos ver. Quero ver como é que vai ser isso. Vamos para a próxima. Alaide. Você aplica o que aprende? A, raramente. B, às vezes. C, frequentemente. D, quase sempre. D, quase sempre. Tá. Elielma. Você aplica o que aprende raramente. A, B, às vezes. C, frequentemente. D, quase sempre. Às vezes, B. Fátima. Sua resposta. Você aplica o que aprende. A, raramente. B, às vezes. C, frequentemente. D, quase sempre. É. Né? Frequentemente, o C. Tá. Josefa, você. Não tô te ouvindo. Não, seu microfone não tá ligado. Agora, pode falar.
Frequentemente. C. Tá. Maravilha. Vamos para a próxima. São 10 perguntas, tá? 5. Alaide. Sua empresa hoje está igual a anos. B. Mudou um pouco. C. Evoluindo aos poucos. D. Em constante melhoria. D. Elielma. Você. Sua empresa hoje está. Fala. Você tem resposta? Ah, tá. Sua empresa hoje está A, igual a anos, B, mudou um pouco, C, evoluindo aos poucos, D, constante melhoria. Tem. C, evoluindo. Tá. Lanessa. D, constante melhoria. Lanessa, eu comi bola com você. Peraí, fica aí, não foge não. Na pergunta 4 eu comi bola com você. Você aplica o que aprende raramente, às vezes, frequentemente ou quase nada? Ou quase nada não, ou quase sempre. Quase sempre, D. Tá. Ivanilda, sua empresa hoje está A, igual a anos, B, mudou um pouco, C, evoluiu aos poucos, D, constantemente em melhoria. C, evoluiu aos poucos. Evoluindo aos poucos, né? C. Josefa, liga o microfone, não ouvi. Letra C. Evoluindo aos poucos, tá. Vamos para a próxima. 6. Alaide, como você toma decisões importantes? A, intuição ou achismo. B, experiência passada. C, mistura de dados e experiência. D, baseado em dados e análise. Baseado em dados e análise. Tá. Elielma, como você toma decisões importantes? A, intuição ou achismo. B, experiência passada. C, mistura de dados e experiência. D, baseado em dados e análise. A B, tá bom. Tá. Fátima, não respondeu? É verdade, não respondeu não. Comi bola também. Sua empresa hoje está igual a anos passado, mudou há pouco, evoluindo aos poucos, quase sempre. Quase sempre não, em constante melhoria. Qual que é a resposta? A D. Tá, então vamos para 6. Como você toma decisões importantes? Intuição ou achismo, experiência passada. Oh, meu Deus, cadê? Experiência passada. C, mistura de dados e experiência. D, baseada em dados e análise. C, tá bom. Lanessa, qual a sua resposta? Sim. Como você toma decisões importantes na sua empresa, na vida? Intuição ou achismo? A. B. Experiência passada. C. Mistura de dados e experiência. D. Baseado em dados e análise. É C. É. Ivanilda. A C. Josefa.
A C. Ótimo. Pergunta 7. Alaide. Sua forma de vender hoje é A. Igual sempre foi. B. Pequenas mudanças. C. Adaptada ao cliente atual. D. Sempre testando novas abordagens. Ótimo. Elielma? D. Fátima? É. Lanessa? D. Ivanilda? D. Josefa? C. Maravilha. Ó, foi mais rápido. Vocês estão ficando mais rápido. 8. Alaide. Você acompanha mudanças no comportamento do cliente? A. Não. B. Muito pouco. C. Às vezes. D. Sim, constantemente. Sim, o quê? D. D. Elielma. Você acompanha as mudanças no comportamento do seu cliente? A. Não acompanho. B. Muito pouco. C. Às vezes. D. Sim, constantemente. Tá bom. Fátima? D. Vanessa? Você acompanha mudanças no comportamento do seu cliente? A. Não acompanho. B. Muito pouco. C. Às vezes. D. Sim, constantemente. Tá. Ivanilda? C. Às vezes. Josefa? D. 9. Ótimo, obrigado. Vamos para 9. Alaide. Quando algo não dá resultado, você A. Culpa o mercado. B. Culpa o cliente. C. Analisa parcialmente. D. Revê estratégia e ajusta. D. Elielma. A B de culpa o cliente? D. A. D. Fátima. Revê estratégia e ajusta. Vanessa. Ivanilda. D. Josefa. C. A última pergunta. Alaide. Sobre o seu crescimento pessoal. Não tenho tempo para isso. B. Penso, mas não faço. C. Faço quando dá. D. É prioridade. D. Elielma. Sobre o seu crescimento, né, o pessoal. O que você faz? Não tenho tempo para isso. B. Penso, mas não faço. C. Faço quando dá. D. É prioridade. Crescimento pessoal, tá? Não é profissional, hein? É pessoal. Então tá bom. Ótimo. Fátima. Prioridade. Lanessa. Sobre o seu crescimento pessoal, né? Uma evolução sua pessoal. Não tenho tempo para isso. B. Penso, mas não faço. C. Faço quando dá. E D. É prioridade. Ótimo. Ivanilda. D. É prioridade. Josefa. D. Muito bem. Agora vamos ver como é que ficou aqui. Esse aqui é os resultados. Só que agora eu vou somar individualmente. Bom,
A Laide, as respostas dela, a maioria foi a letra D. Então, resultado da maioria D, evolução contínua. Você não está presa ao tempo, você está se adaptando o tempo todo. Tá ótimo, tá, Laide? Tá muito bom. A Elielma, deixa eu ver. C deu 2, B deu 3, D deu 3, 4, deu 5 Ds. Então a maioria é D. Você também está em evolução contínua, Elielma. A Fátima, a maioria foi, deixa eu ver, D1, 2, 3, 4, 5, 6. A maioria é D também, evolução contínua. A Lanessa foi a D também, evolução contínua. A Ivanilda, a maioria é C. Então você está com a mentalidade atual de 2020 mais. Você está acompanhando, mas ainda pode acelerar. Entendeu, Ivanilda? Certíssimo. Josefa, deixa eu ver, a maioria sua foi C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a sua maioria é C também. Sua mentalidade atual é 2020 mais, o ano em que você está vivendo. Você está acompanhando, mas ainda pode acelerar mais. Você concorda? Concordo. Então, é isso, gente, né? Tem gente que pode estar aí vivendo a mentalidade do passado, né? E outras pessoas estão realmente antenadas com isso daqui. Né? Se vocês foram verdadeira com a resposta de vocês, a análise atual de vocês é essa daí. Então, gente, é isso, assim, a importância de não parar no tempo, né? A gente tem que ficar muito atento a isso. Tem muita gente parando, muita gente estacionando. As pessoas não acreditam nisso, né? Mas a verdade é que, né, um exemplo disso, você falar com seu avô, com a sua avó, você vai ver que ele sempre vai falar: ah, no meu tempo, meu filho, quando eu trabalhava era assim, né? A gente fazia assim. Então as pessoas enaltecem muito a vida que levou, a vida que viveu, acredita demais nessa vida que viveu. E tem que acreditar, afinal de contas é a vida deles. Então eles estacionam no tempo, eles ficam lá. Tem dificuldade imensa de se adaptar ao novo, de acompanhar as mudanças, de entender o novo comportamento social. Para muita gente ainda, né, por exemplo, aceitar os gays, né, de modo geral, é uma dificuldade para muita gente. Só que é a nossa realidade. O mundo mudou. Né? Eu tô vendo uma série na Netflix que se chama Kate. É uma série coreana. Eu gosto de assistir séries coreanas. E essa série, assim, tem muito relacionamentos gays, né? Muito. E é uma série para jovens. Então, assim, ou seja, a televisão, né? As empresas que estão no comando social, elas estão querendo fazer, gente, se acostuma. É assim mesmo. Você vai ver homem com homem, mulher com mulher. É isso. Mulher que gosta de homem e de mulher. É isso. Né? Aceite, viva, conviva com isso. Então, assim, não tem como a gente fugir disso. Então, o que a gente tem que fazer? Se adaptar. Né? Se adaptar para continuar vivendo, para continuar no mercado, para continuar atendendo, para continuar lidando com as pessoas. Eu tenho que me adaptar. No fundo, você pode até não aceitar, até não concordar, mas você tem que se adaptar. É obrigado isso. Não tem como. Né? Porque se você não se adaptar, então você não está pronto para trabalhar com o público, você não tem condições de vender, você não tem condições de lidar com pessoas, você não tem condições de lidar com a sociedade, porque você tem um conflito com a mudança social. Então, tem que se adaptar. Né? A gente tem que entender que as pessoas são diferentes. A Lanessa mesmo tem uma irmã, né, bem mais nova do que ela, que tem 15, 16 anos. É um conflito maluco, porque ela, né, a Lanessa com 28 anos, convive com a irmã, trabalha no mesmo lugar, são gerações diferentes, pensamentos diferentes. E assim, na verdade, a Lanessa, ao meu ver, ela tem uma oportunidade imensa de aprender com a irmã. Se preparar com a irmã para atender os novos clientes, os futuros clientes. Porque são esses. É bem isso, né? Assim, eu ouço muito o meu filho que tem 18 anos, às vezes eu faço alguma coisa aqui, aí ele fala, isso não ficou legal. E para mim ficou a oitava maravilha do mundo. Mas aí ele vem com a visão dele atualizada,
com a visão dele adaptada para o novo meio social, e aí ele me explica, eu falo, tem razão. Às vezes é uma frase, é uma legenda que eu coloco, que ele fala, não, isso não tem nada a ver, não, você não tem que falar nada disso. Então, assim, eles são minimalistas, né? Se você pegar as pessoas mais novas hoje em dia, eles são muito minimalistas. Tanto que eles não têm paciência de escrever, né, gente? Se você vê, quem aqui já não colocou uma propaganda nas redes sociais e escreveu tudo lá bonitinho, o horário, o dia da promoção, o valor da promoção, tudo bonitinho. Aí a pessoa te liga e fala, ô Fátima, quanto que é mesmo o desconto? Ô Fátima, qual é o endereço mesmo? Aí você fala, caramba, tá tudo escrito no post. Tá escrito na legenda. Mas a pessoa não lê. Por quê? É a mudança das pessoas. Não é que as pessoas emburreceram, é que as pessoas mudaram a forma de visualizar as coisas. As pessoas olham rápido, ela vê um post e já afasta para cima. Já arrasta para o próximo. Ela ouve um vídeo, 5 segundos, se não agradou o início das primeiras frases, já passa para cima. Né? Então, a gente tem que se adaptar a isso. Então, teve muitas vezes, a Ivanilda mesmo, ela já pediu alguns posts para mim, que ela falava, não, quero que você coloque isso, põe todos os meus serviços, põe não sei o que. Eu falava, Ivanilda, não vamos pôr tudo isso, vamos pôr menos. Deixa a pessoa te ligar, deixa a pessoa te procurar. Não vamos colocar tudo, não. Né? Então, é uma mudança. Né? Se você for ver a frente de um salão de beleza, como que era a frente de um salão há 15 anos atrás, há 20 anos atrás? Tinha aqueles cavaletes, né? Mostrando todo. Tinha uma tabela de preço praticamente na frente do salão. Todos os serviços e todos os preços. Parecia um açougue. Você entrava lá igual. Já viu açougue? Açougue tem todas as carnes e todo o preço de todas as carnes. Parecia um açougue. Hoje não. Você passa na frente do salão, muitos não tem nem placa. Quando tem é só uma placa. Salão de beleza XYZ. Não tem quase nada. Então assim, por quê? Porque as pessoas sabem que colocar leitura, não, as pessoas não vão ler. Hoje em dia é um desperdício até colocar o WhatsApp na frente da placa do salão. As pessoas não leem, não pede. Tem pessoa que você coloca o número do WhatsApp imenso na tela, a pessoa entra e fala, ô, qual é o seu número? Ou qual é o seu Instagram? Você fala, caraca, tu não viu? Desse tamanho? Não, as pessoas não veem. Porque o comportamento é diferente. Né? As pessoas não estão mudando. Então, eu tenho que saber lidar com isso. E muitas vezes isso nos chateia, deixa a gente bravo. E aí, depende da pergunta que a pessoa faz. Você já deve ter visto aqueles memes que a pessoa fala, tem pão? Aí tá lá a vitrine cheia de pão. Aí a pessoa vai e coloca um durex na boca do outro, pro outro não fazer a resposta torta. Porque essa é a realidade. Né? A gente não aguenta certos tipos de perguntas, porque fala, poxa, tá aí, tá na tua cara, tá óbvio, tá escrito, tá falado, já foi dito, já foi explicado. Para que tu tá me perguntando isso? Né? Mas a gente tem que saber lidar com isso, porque é assim que as pessoas estão, é assim que elas agem. E eu tenho que ter paciência, tenho que ter habilidade para lidar com essas pessoas. Senão eu as perco. Eu simplesmente perco a cliente. Você vai perder para uma outra pessoa que para ela não tem problema falar 10, 20 vezes, ter que falar as mesmas coisas várias vezes. Tem gente que não liga disso. Eu fico olhando, prestando muita atenção no meu filho quando ele está com os amigos, e eu vejo que o comportamento deles é bem diferente, sabe? Eles têm muito mais empatia um com o outro, eles entendem mais a situação do outro. Então, você pode ver, para quem tem 30, 40 a mais, a escola era uma pancadaria, era uma confusão de pancadaria, pessoal brigando. Hoje você não vê mais os jovens brigando em escola, não tem confusão. Tirando aquelas coisas que a gente viu maluca de nego entra e se fica atirando, matando, mas de modo geral não tem confusão, eles não brigam entre eles, é muito tranquilo. Então, por quê? Porque eles têm paciência de lidar um com o outro. Então, eu tenho que trazer isso para dentro do meu trabalho, eu tenho que trazer isso para dentro das minhas redes sociais, eu tenho que ser minimalista naquilo que eu falo. Se eu falo muito, as pessoas não querem ouvir. Ela fala, ai, cara chato. Esse cara não para de falar, meu Deus do céu, fala um monte. Então, eu tenho que ser minimalista. Né? Só que eu tenho que ser minimalista, mas eu tenho que ser assertivo. Eu tenho que saber exatamente o que falar. Eu não posso falar qualquer baboseira. Não posso falar qualquer coisa. Eu tenho que estar antenado com aquela pessoa. Né? Por isso que eu já falei para vocês aqui na aula passada.
vai vender para uma cliente, a cliente perguntou qual é o preço. Você não responde é 120, é 200. Você fala, quem é que está perguntando? Ah, é a Maria. E a Maria é quem? Ah, a Maria é recepcionista numa escola. Ah, tá. E qual a idade da Maria? 40 anos. Chat GPT, a Maria de 40 anos, que trabalha na escola, é recepcionista, está me perguntando o preço de progressiva, como eu devo responder para ela? O Chat GPT vai trazer a resposta exata, a linguagem exata que você precisa falar com a Maria. E aí, quem é que está perguntando? É a Fernanda. A Fernanda tem qual idade? 18 anos. O que, é que a Fernanda faz? Só estuda. É outra linguagem, gente. É outra conversa. Então, isso que eu falei para vocês é fundamental. Né? Aí só, mas James, poxa vida, entrar no chat GPT para responder, aí vou ter que ir lá. Nossa, que trabalheira. Gente, o novo mundo é esse. A tendência é que as ferramentas elas vão ficar cada vez mais fáceis de usar. O chat GPT já tem, o WhatsApp já tem inteligência artificial embutido, como eu já falei para vocês. Então, se você clicar ali, ele já abre a tela para você escrever e perguntar e pedir ajuda para ele. Ou seja, eu não preciso sair do WhatsApp para pedir ajuda a uma inteligência artificial. Só que vocês têm que segurar a ansiedade de vocês para responder. Eu não preciso responder de forma imediata. Eu preciso responder, sabe, num período de 2, 3, 5 minutos. Mas não imediato. A pessoa pergunta, qual o preço? Aí você na lata já manda 120. Não, vamos melhorar isso. Vamos melhorar essa comunicação. Nós vamos ser mais assertivo naquilo que a gente fala. Vamos ser mais conclusivo naquilo que a gente fala para que a gente possa fechar mais. Para que essa pergunta se torne um agendamento. E não só uma pergunta fria, jogada, ou simplesmente só uma pesquisa de preço. Vamos mostrar que a gente tem algo a mais para dar. E se falar nesse algo a mais para dar, eu vou pegar um gancho com o filme que está passando no cinema. Diabo Veste Prada. Tem um momento no episódio 1, para quem assistiu, vai lembrar. Tem um momento em que a atriz principal, que é a chefa da secretária, não vou lembrar o nome dos personagens, ela fala assim, eu preciso que você consiga a cópia do Harry Potter, que nem estava lançado ainda, ela queria o manuscrito original do Harry Potter. Preciso do Harry Potter que você consiga as cópias, meus filhos vão viajar para tal lugar, eu preciso que você envie uma cópia para cada um. Então assim, ela correu atrás, enfim, ela faz um tadalhaço e consegue as cópias. E aí ela fala, você entregou as cópias para meus filhos? Ela fala, entreguei as cópias. E isso, já fiz. E mais isso, eu já fiz. E isso, eu já fiz. Ela foi além. Ela só tinha pedido a cópia do livro. E ela fez mais 3 outras perguntas se ela tinha concluído e ela já tinha feito tudo. Né? Ou seja, você tem que entregar a mais do que o teu cliente quer. E como é que eu sei esse a mais? Eu uso a inteligência artificial para isso. Eu descrevo o meu cliente para a inteligência artificial, eu falo como é que ele é, como que é a vida dessa cliente, qual é o dia a dia dessa cliente. A ChatGPT a inteligência artificial vai me trazer informações que vão me trazer respostas muito mais interessantes para eu conseguir uma venda, um agendamento. Então, isso, atender a cliente respondendo de bate-pronto o preço do serviço, é a gente vivendo em 2010. É a gente vivendo em anos passados. A gente está parado em décadas passadas na comunicação. Vocês têm na mão de vocês uma ferramenta fabulosa que pode ajudar demais vocês e vocês não estão usando. Eu trabalho com o ChatGPT aberto, eu tenho 2 telas aqui. Uma tal a inteligência artificial e a outra tal que eu estou trabalhando o tempo todo aqui. Então é necessário. Lembra que eu falei no início da aula? A adaptação. Vocês têm que se adaptar. Sai do automático. Para de agir no automático. Para de viver em 2010 e vamos viver em 2026. Vamos usar todas as ferramentas que estão ao nosso alcance. Vamos melhorar a nossa comunicação. Para tudo. Esse negócio de abrir a câmera, eu falo muito para a Lanessa. Abre a câmera e sai filmando, falando. Para com isso. Cria o script, ler o script. Porque se você fica lá falando, aí fica, então,
sabe? Fica aquelas manias que todo mundo que não está bem preparado faz, né? Fica fazendo isso. Eu falo, né, muitas vezes. Por quê? Porque eu estou falando de improviso. E o né nada mais é do que uma pausa na tua fala para que o cérebro consiga pensar e continuar falando o teu raciocínio, evoluindo o teu diálogo. Então é isso que a gente faz, a gente dá as pausas. E esse né é uma reflexão de pausa, para que eu possa pensar e continuar falando. Então, para que eu vou pensar se eu tenho uma ferramenta que vai me gerar um script, que vai me gerar um texto corrido, fluido, que eu vou falar super bem? Por que não usar? Ah, porque dá trabalho, é mais fácil abrir o celular e sair falando. É mais fácil. Porém, você está às margens de cometer muito erro, de falar muita coisa errada, das pessoas. Porque as pessoas olham vídeos, as pessoas olham posts, olham fotos. A primeira coisa que as pessoas vão atrás são de falhas, são de erros. Olha a unha dela como tá feia. Olha que a Fátima mesmo viveu isso. A Fátima fez um vídeo super bacana, um vídeo com texto elaborado pelo chat GPT, e as pessoas mandaram mensagens para ela para falar do cabelo dela que estava com pontas dupla. É assim que as pessoas são. Então assim, se você não se prepara, se você não faz algo ainda bem pensado, bem planejado, você está mais ainda, né, à mercê desse tipo de comentário. Então você vem com todo o objetivo de vender algo, de passar uma notícia legal, e você não impacta, você não consegue transmitir, porque a pessoa está vendo as coisas erradas que você falou. Então, o que eu já falei para vocês na aula passada, a inteligência artificial tem algo maravilhoso, ela é isenta de emoção. Nós, seres humanos, falamos com emoção. E eu já falei para vocês, toda vez que eu agir pela emoção, eu perco. Toda vez que eu tomo decisões baseado em emoção, eu vou estar perdendo. Toda vez que eu tomo decisões baseadas na razão, eu ganho ou empato. Isso é lei da vida. Lei da vida. Todo mundo já teve discussão com um filho e o filho ganhou aí você vai e toma uma decisão na emoção. Tá bom, filho, tá bom, eu vou fazer isso para você, mas você tem que fazer isso para mim. É na emoção. Porque toda vez que eu tomo uma decisão com o meu filho na razão, ele chora. Ah, mãe, ah, pai, não, eu não quero que você faça isso. Tá decidido, é assim que vai ser. Você vai ter que fazer isso. E eles vão chorar. Por quê? Porque não está de acordo com o que ele quer. Mas está dentro da razão. Então, como nós temos sentimentos, e tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve, a gente põe um sentimento que é ruim em alguns casos. Principalmente quando a gente fala de trabalho. Principalmente quando a gente fala de conversar com uma cliente, de cobrar uma cliente, de chamar a atenção de uma cliente, eu vou pôr a emoção. E se eu for pôr a emoção, vai dar confusão. Então, para que não dê confusão, para que eu não me exponha, para que eu não corra risco de falar algo além do necessário, usa a inteligência artificial. Ela não tem emoção. Ela só usa a razão. Ela só usa a lógica. Então, para de se comunicar com a emoção. Com o cliente, zero. A gente tem que se comunicar com a razão. Com parentes, com filhos, com namorado, com papagaio. Aí, ok, você age como você tem que ser na sua vida pessoal. Mas no negócio, eu tenho que ser racional. Eu tenho que ser estrategista. Eu tenho que ser cauteloso. E se eu tiver que tomar essas decisões olhando para mim mesmo, eu tirando as respostas de dentro de mim, ela vem cheia de emoção. E aí isso vai dar problema. Então, usem as ferramentas. Fiquem em 2026. Saiam das décadas passadas. Não perca a tua empresa por isso. Tem muita gente aí antenada pra caramba. Tem muita gente aí que sabe realmente focada, com velocidade, adaptada muito com o mercado. Muito. Muito mesmo. Um pessoal que impressiona. Pessoas novas. Eu já vi pessoas novas na condução de uma empresa com uma habilidade, com uma capacidade impressionante. Então, vamos ficar mais atento a isso, né? Então, é sobre isso a aula. Eu vou liberar o material para vocês. Eu gravei, vamos ver como é que ficou a gravação. Não sei se ficou boa, mas eu vou empacotar isso. Do jeito que eu falei, não vai ter corte, não vai ter edição, não vai ter nada. Eu vou empacotar o vídeo e liberar. Vou colocar provavelmente no YouTube para que todo mundo possa acessar, porque ele aguenta vídeos grandes. E aí depois quem quiser rever a aula vai ver com tranquilidade.
Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Está aberto para a gente conversar. Para variar, ninguém nunca fala nada. A gente vai ficar 10 anos junto e vocês vão ficar 10 anos com timidez para falar comigo. Assim, essa aula como ela surgiu de um bate-papo que eu estava tendo aqui em casa, né? Eu estava conversando e aí foi onde eu me toquei. Eu falei, caramba, nós temos pessoas ao nosso redor que estão ficando paradas em décadas passadas, em momentos passados, né? E eu falei, pô, isso deve estar impactando muito na empresa e fez muito sentido isso para mim. Então, esse assunto é um assunto que ele é bom para a vida profissional, para a vida pessoal, para a gente refletir como a gente cuida do outro, porque às vezes não é que o outro é burro, não é que o outro é ignorante ou grosso, ele só está vivendo em uma época diferente da sua. E aí ele vai agir realmente de forma diferente. Né? Se você pega uma pessoa que está presa em 1980, ela tem uma forma diferente de agir. Né? Então, assim, por exemplo, eu, que tenho 55 anos, para mim é muito comum eu chegar para um amigo meu, que é negro, e falar: e aí, negão, beleza? Para mim é tranquilo. Só que se eu falar isso hoje para uma pessoa de 20 anos, de 18 anos, eu vou estar sendo racista. Só que para as pessoas que viveram anos passados, isso é carinhoso, isso é tranquilo, não tem ofensa, não tem nada. Mas as pessoas não entendem assim. Então a gente tem pessoas paradas em anos passados, vivendo o agora, mas vivendo em vidas passadas. Então a gente tem que ter essa sensibilidade em entender isso das pessoas. E para isso, isso é importante para eu tratar melhor o meu cliente, conduzir melhor a minha conversa, até dentro de casa mesmo. Você tem um filho super atualizado, super moderno, super conectado com a nova sociedade, aí chega você lá com um pensamento de 1980. Vai dar conflito, vai dar confusão. Tu tá fora do jogo. Tu não sabe nem conversar com teu filho, com a tua filha. Aí tu vem com ideias, com filosofias que a tua avó te ensinou, não vai nem te ouvir, não vai nem te entender. Né? Então, assim, a gente tem que refletir muito sobre isso. Muito mesmo. Isso é um assunto muito sério, muito mais complexo. Eu quero até aprofundar mais sobre isso. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para lidar com as pessoas. Tá? Eu acho que o assunto vai além da empatia. Né? Vai realmente a gente entender que pessoas estão parando no tempo. E isso é um problema. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Lanessa, aproveita, hein? Aprende com a sua irmã. Ela é sua consultora de 2026. Assim como a Fátima. Né? Assim como a Fátima, que tem uma filha também de 20 e poucos anos. Né? Tem muito para te ensinar, muito para você aprender com ela. Então, ouvir. Esse negócio de não dar ouvido para os mais jovens é um erro nosso. Nunca foi tão importante a gente ouvir os mais novos. Nunca. Antigamente não tinha muito essa importância. Hoje, acreditem, é muito importante. Porque a transição é grande, as mudanças são enormes e eles são as pessoas que conseguem trazer essa informação para a gente da forma correta. Porque eles estão falando com outros jovens, eles estão vendo o que está acontecendo, eles estão nos canais certos para consumir a informação nova. A gente não está. A gente continua vendo coisas do passado. Pensem nisso. Obrigado. Obrigado, João. Bri- bri- Obrigado mesmo. Gente, só para atualizar vocês, a Jo, ela é daqui de Sorocaba. A gente se conheceu num processo meu de prospecção. E a gente conversou um tempão. A Jo não é daqui de Sorocaba, também é um imigrante, né? Veio de São Paulo, mas já mora aqui há algum tempo. Então a gente conversou muito tempo, ficamos rindo de coisas engraçadas que acontecem com o sorocabano.
Mas a Jo é uma pessoa que tem bastante tempo na profissão, muito conhecimento, é terapeuta, é integrativa, conhece muito do negócio, né? Tem muita coisa para ensinar. Está em busca aí também de, num futuro próximo, atuar como tutora, né? Educadora, né? Também atuar em ensinar. Então, assim, gente, eu tenho certeza que a Josefa, se vocês quiserem conversar, trocar mensagens com ela ou Instagram, fiquem à vontade. Tenho certeza que ela vai estar aberta aí a conversar e fazer network com qualquer uma de vocês aí, tá? Josefa, você não quer deixar o seu Instagram aqui para as meninas? Tá? E também, depois alguém. Deixa eu até procurar aqui, que aí eu já passo o link para todo mundo. Instagram. Oh, meu Deus. Só um minutinho, tô entrando aqui e já vou passar para vocês. Pesquisa. Josefa Socorro. Estúdio, né? Você falou? Estúdio de beleza. Achei. Então vou passar aqui para vocês. Obrigado você, obrigado por ter participado. Então é isso, gente. Uma boa noite, uma ótima semana para vocês. Depois que a gente tiver dúvida, pode me procurar. Vou passar o material para vocês, vou publicar no YouTube e bora conversar, tá bom? Obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus, meninas.